Ministério Deus de Fogo 7. Vamos para a palavra do dia. Salmo 135. Boa tarde, boa noite, bom dia, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês hoje e sempre, amém? Uma ótima sexta-feira com muita saúde e paz, no nome de Cristo Jesus, que sua sexta seja abençoada e maravilhosa, no nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe vocês em todas as áreas e em todos os momentos, no nome de Jesus. Vamos para a palavra do dia, Salmo 135. Aguardo o Senhor e a minha alma aguardo e espero na sua palavra, amém? Então, amados, aguarde e confie no Senhor ansiosamente, aguarde no Senhor o que você almeja, o que você espera, o que você pediu a Deus, aguarde e confie nele, amém? Porque certamente ele, se for coisas boas, ele te atenderá, mas se for coisas más, Deus não atende pedidos más, amém? Deus, nosso Deus é Deus bondoso, é Deus zeloso, ele cuida da gente, nos guarda de todo mal, e o que pedimos, coisas que Deus vê que é coisas boas para a gente, que satisfaça e faça o bem para nós, ele certamente ele ouvirá. Agora, quando a gente pede uma coisa mal, de maneira nenhuma ele vai atender, porque Deus é Deus de vida e não é Deus de coisas más. Por exemplo, se a pessoa odeia uma pessoa e pede a morte daquela pessoa, certamente Deus não vai ouvir esse pedido, Deus não escuta esse tipo de pedido. Mas quando nós clamamos a Deus e pedimos coisas boas, saúde, trabalho, felicidade, alegria e harmonia no nosso lar, e uma coisa que a gente deseja, que Deus vê que a gente precisa e a gente necessita daquilo ali, e Deus vê que é bom para a gente, certamente ele te dará, amém? Deus só dá coisas boas para a gente, assim como Jesus falou: qual de vocês, sendo mal, o filho pede pão e vocês darão uma pedra, amém? Então é desse modo, o nosso Pai sendo bom e celestial, a gente pedindo coisas, mesmo a gente sendo mal pecadores, se a gente pedir coisas boas, certamente ele vai dar para a gente, amém? Então é isso aí, amados, que o Senhor abençoe vocês que não aceitaram o Senhor Jesus ainda, aceite, porque é o melhor caminho, é o único que dá felicidade e saúde para nós todos, não tem outro caminho, nem como a gente chegar à salvação eterna, sem ser através do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por mim e por você, porque bondade maior não existe, porque o nosso Deus é maravilhoso, amou o mundo tanto que deu Jesus Cristo, como você bem sabe, e porque de outra maneira nós não seríamos salvos, nós certamente morreríamos, amém? Então, ore assim comigo e entregue a vida ao Senhor Jesus. Meu Deus, meu Pai, no nome de Cristo Jesus, eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Coloca o meu nome no teu santo livro da vida e nunca torne a apagar, Pai amado. E salva a minha família no nome de Senhor Jesus Cristo, pois só existe uma pessoa que é bom verdadeiramente, como o Senhor Jesus disse: porque me chama bons, porque só existe um que é bom. Oh, glória a Deus, mas Jesus falou isso porque na forma que ele estava aqui na terra, a forma carnal, ele não poderia ser bom, porque nós na forma de carne somos mal, meu Deus. Mas tu sabe, tu conhece a gente, o nosso coração, os nossos pensamentos, os nossos desejos, e tu atende todos os nossos desejos e as coisas boas que tu vê que é bom para a gente, meu Deus. Então, no nome de Cristo Jesus, salva a minha família, Pai amado. Amém, glória a Deus. E para você, amado, que está desviado ou desviada, volte para o Senhor Jesus o mais rápido possível, porque não há mais tempo para ficar aí com meninice, brincando aí no mundo aí fora, porque esse mundo não tem mais nada para nós, e sabe muito bem que as coisas que estão acontecendo ao redor, Satanás já está reinando para o fim, e você tem que voltar para o Senhor Jesus, porque do contrário você perecereis e morrerá no pecado, e você sabe muito bem que a vida celestial é maravilhosa, e você vai perder a salvação, a coroa da vida, e dará para outros, porque você está com meninice, está com brincadeira, está brincando com salvação. Volte para o Senhor Jesus Cristo, não importe o que você fez, porque o Pai sempre recebe o filho pródigo. Lembre-se da parábola do filho
pródigo que saiu, pediu dinheiro para o pai e depois de gastar todo o dinheiro voltou para o seu pai, e o seu pai recebeu com alegria e com festa. É desse modo que Deus não recebe você de volta, amado. Deus não quer perder ninguém, nenhum dos seus filhos, não importa o seu pecado. Faça uma aliança com ele, reconcilie-se hoje e volte o mais depressa possível, amém? Então olha assim comigo. Deus, meu Pai, no nome de Cristo Jesus, eu quero fazer, meu Deus, uma aliança inquebrável com o Senhor, para que nunca mais, porventura, meu Deus, eu venha desviar nem para a direita nem para a esquerda, meu Deus. Me perdoa por eu ter saído desse mundo, meu Deus, e cair num pecado novamente. Então eu te peço que o Senhor me encha com teu Santo Espírito, para que porventura nunca mais eu venha, meu Deus, desviar dos teus caminhos, dos teus estatutos, meu Deus. No nome de Cristo Jesus, fortalece meu espírito, meu Pai. Me perdoa a partir de hoje, nunca mais desvio. No nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus, amados. Faça isso, porque não brinque com sua salvação, porque é a coisa mais preciosa que nós temos na vida. Amém. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém, amados. Amo vocês em Cristo Jesus. Paz, paz, beijos. Visitem meu site http://www.deusdefogo7.comunidades.net, meu blog https://deusdefogo7.blogspot.com, redes sociais: Facebook Deus de Fogo 7, Facebook Jesus Rei dos Reis, Telegram @Deus de Fogo 7, Twitter @Deus de Fogo 7, Instagram Caro05 2020, canal no YouTube Deus de Fogo 7, BitChute https://www.bitchute.com/channel/Deus de Fogo 7.